Olá, meus amigos do YouTube. Cá teremos mais uma vez a aula acerca do circuito em paralelo. Mas no dia de hoje estamos a resolver o exercício, não é? Que já não é uma aula introdutória. Para resolver exercícios acerca do circuito paralelo, primeiro devemos observar a figura e em seguida retirar os dados, não é? Aqui temos a figura e logo dá para perceber que é a figura do circuito em paralelo, não é? Em seguida, vamos tirar os dados, não é? Temos a DDP, que é igual a 4. Temos a resistência 1, que é 2. A resistência 2, que é 3. E a resistência 3, que é igual a 4 ohm, não é? Esse sinal significa ohm. E a intensidade? Não temos o valor das intensidades. É por isso que o exercício nos pede para calcular a intensidade. E a resistência? E a resistência 1? Temos? Não temos, não é? Não temos a resistência 1. É por isso que o exercício nos pede para poder calcular a resistência, não é? Então, vamos em seguida, depois de retirar os dados, devemos retirar o que? Aquilo que chama-se fórmula, não é? Fórmula para poder calcular a resistência, para poder calcular a intensidade. Qual seria a fórmula? Seria intensidade, não é? Seria intensidade igual à diferença de potencial dividido por resistência, não é? Mas como queremos calcular a intensidade 1, então aqui seria, iremos usar a resistência 1, intensidade 1. Como queremos calcular a intensidade 1, iremos usar o que? A resistência 1, pois essa reta é da intensidade 1, então usaremos o que? A resistência 1, não é? Já temos o que? A nossa resolução, não é? Correto, não é? A nossa resolução. Como seria? Vamos colocar a fórmula primeiro para nos facilitar. A resistência 1 igual a diferença de potencial sobre a resistência 1, não é? Temos intensidade 1 é igual a... Eu disse, o valor da DDP seria 4. Muito bem. E o valor da resistência 1 seria 2, não é? Então, a nossa intensidade de 1 seria 4 dividido por 2. Isso seria 2 amperes. Não é? A intensidade, a sua unidade no sistema internacional é amperes. Então, a intensidade de 1 seria 2 amperes, não é? E em seguida, vamos calcular aquilo que é a nossa resistência 2, não é? Para calcular a resistência 2, em seguida iremos calcular a intensidade 2, não é? Em seguida iremos calcular a intensidade 2. Então, a intensidade 2 também iremos usar a resistência 2. Mas a DDP, dissemos que na resistência em paralelo é constante, não é? Então, será intensidade 2 igual a DDP dividido por resistência 2. Isso seria intensidade 2 igual a DDP aqui seria 4, não é? DDP nós temos que é igual a 4. DDP nós temos que é igual a 4 e a resistência 2, não é? Resistência 2 nós temos que é igual a 3, não é? Então, intensidade 2 seria o quê? Isso seria 4 dividido por 3, seria 1 sobre 1,2 amperes, não é? Vamos calcular o que? A intensidade 3, não é? Queremos saber a intensidade 3, não é? Queremos saber a intensidade 3. Agora queremos saber a intensidade 3, vamos. Intensidade 3. Intensidade 3 é igual ao que? A DDP, que é constante, dividido por resistência 3, não é? Estamos a calcular a intensidade 3, então devemos usar a resistência 3. Não é? Pois estamos na intensidade 3, usamos a resistência 3, não é? Então será a intensidade 3 igual a 4, que é constante, o valor da DDP, dividido por resistência 3 é igual a 4. Então a intensidade de 3 é igual a 1 amperes, não é?
não é? Temos o valor das intensidades. Aqui, intensidade 1, temos que é 2. Intensidade 2, temos que é 1,2. Intensidade 3, temos que é 1 amperes, não é? E agora vamos calcular a resistência total. Nós bem dissemos e aprendemos qual é a forma para calcular a resistência total. Será o inverso da resistência é igual a inverso da resistência 1 mais inverso da resistência 2 mais inverso da resistência 3. Não é? Nós bem dissemos que a resistência é a soma de resistências que podemos encontrar no nosso circuito, não é? Bem como vamos bem calcular a nossa resistência. Então, resistência será igual a resistência 1. Qual é o valor da resistência 1? O valor da resistência 1 temos 2, não é? Então será 1 sobre 2. Mas qual é o valor da resistência 2? O valor da resistência 2 é igual a 3, não é? Então aqui teremos 3. Qual é o valor da resistência 4? O valor da resistência 3 é igual a 4 amperes, não é? Então o MMC disso será 3, 4 e o 6, não é? Porque não devemos calcular não devemos fazer nenhum cálculo da adição sem termos os denominadores idênticos, não é? Então isso seria resistência total é igual a 6 mais 12 mais 4 mais 12 mais 3 é 12, não é? Resistência total seria 6 mais 4. 6 mais 4 é 10, mais 13, mais 3, 13, não é? Seria essa o resultado. Mas bem falamos que a resistência total é o inverso da resistência. Então seria o 12 sobre 13, não é? Isso vai dar 1,1. Isso vai dar 1,1, não é? E dissemos que o sistema internacional da resistência é Ohm, não é? Então assim que podemos calcular a resistência no circuito em paralelo, não é? Ensinei como calcular TDP, ensinei como calcular a intensidade 1, intensidade 2, intensidade 3, não é? Ensinei como calcular a resistência total. Muito bem.